Fala torcida que canta e vibra, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte da ESPN onde André Hernan traz atualizações desse mercado da bola do Palmeiras que segue bem agitado neste final de temporada. Além disso, confirmado a renovação de Abel Ferreira até o final de 2027, no mesmo período que Leila encerra o seu mandato no Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Fabinho, vamos lá então. Vamos. O que acontece? A questão do Fabinho é muito simples. No Palmeiras, foi uma sondagem, tipo assim, ó, o Fabinho é um jogador que tem 32 anos. O que pensou a comissão técnica? É um jogador que tem postura de liderança. É um jogador que tem muito futebol ainda, está sendo convocado para a seleção. Desempenhou mal em jogo tal, não sei o que. Vamos pensar na carreira do Fabinho como um todo. O cara que foi extremamente vencedor na Europa. E é um jogador que ele tem 2 anos a mais do que da última contratação, que foi o Lucas Evangelista, que tem 30. Sim. O Lucas Evangelista chegou com 29 para 30. Mas está mudando um pouco da cultura de contratações do Abel? Não, mas esse jogador é um jogador que agradou e tem números e tal. E como ele foi detectado pela análise de mercado, desempenho em mercado, os analistas viram que poderia ser uma possibilidade dele não continuar no clube que ele está, né? E aí fizeram uma consulta. Então, Fizeram? Anderson Barros, Leila Pereira, diretoria e tal, pega a mão no telefone e fala, qual que é a possibilidade da gente abrir uma conversa na janela para uma reposição, uma possível reposição, incorporar mais um jogador com essa hierarquia? A resposta foi, os planos do Fabinho são outros nesse momento. Os planos, a carreira dele, ele está pensando em outras coisas agora. Ele não quer voltar para o Brasil? Não está aberto não está dando start em conversas nesse momento. E aí o Palmeiras falou, bom, tudo bem, beleza, muito obrigado, não vamos avançar. Foi isso. A conversa foi essa. Foi uma conversa, uma resposta. O Palmeiras fez todo um trabalho ali de acompanhar, de entender, de números e tal, ver o perfil, ter a aprovação do técnico, ter a aprovação da diretoria, mas aí na hora de conversar, cara... O Palmeiras se interessou, viu se podia abrir a negociação e avançou. Mas ele não quer voltar para o Brasil, é o salário que é alto, tem alguma coisa assim? O planejamento de carreira dele, foi o que o Palmeiras ouviu, o planejamento de carreira dele nesse momento é outro. Entendi. É outro. E aí o próprio Bruno Andrade tem acompanhado essa evolução do Fabinho, se ele sai ou não do Etihad, o Bruno tem acompanhado isso aqui no Fala Fonte, né, Bruno? E aí, Bruno? Bom, vamos lá então para trazer os números. Assim, falar de salário de jogador é sempre complicado, mas quando o salário do jogador passa a ser a principal notícia, não tem como fugir muito a isso. O que dá para recordar aqui, o Fabinho tem mais 6 meses de contrato no Al Ittihad. O Al Ittihad, por enquanto, não pretende avançar com a renovação e até se colocou à disposição de liberar o Fabinho mais cedo, por conta do alto salário. Como o Fabinho tem 32 anos, tem a ideia de continuar fora do Brasil. Por enquanto, o Fabinho não cogita Brasil, nem Palmeiras, nem Cruzeiro, nem Fluminense, enfim, onde ele foi formado. A ideia do Fabinho é continuar fora, até mesmo, quem sabe, na Europa. Tem 32 anos ainda, ou seja, muita lenha para queimar. E quando eu digo que a questão financeira pesa bastante, por mais que na Arábia Saudita o dinheiro seja quase infinito, é quase um L-Foot na sacanagem, o que me explicaram em relação ao salário do Fabinho é o seguinte, e por isso claramente também que o Palmeiras, quando faz a consulta, logo dá 2, 3 passos para trás. Ele ganha por temporada 24 milhões de euros. Vamos lá, fazendo as contas aqui. 24 milhões de euros por temporada, isso dá em reais 152 milhões de reais. Por mês daria 12 milhões e meio de reais, ou seja, 12,5 de reais por mês. Nossa. Um valor absurdo para o futebol brasileiro. Tendo em vista que ele tem mais 6 meses de contrato, ele teria pela frente ainda mais 76 milhões de reais para abrir mão.
Ou seja, não é tão fácil assim uma rescisão. Não vejo ninguém no Brasil pagando ao Etihad para tê-lo, tampouco o salário. Então, mais do que uma questão de plano de carreira, tem a questão financeira. No Brasil, ninguém chega nem perto. Nem Flamengo, nem Palmeiras, que são os dois mais bem estruturados financeiramente, têm condições de pagar 10 milhões, 12 milhões por mês para um jogador, independentemente do histórico, independentemente da qualidade. Mas uma coisa é certa, se um clube europeu chegar no Fabinho, conseguir um acordo, o que eu ouvi ontem, assim, que repercute muito essa história do Fabinho no Palmeiras, essa possibilidade, é que o Al-Ittihad aceita negociar com o Fabinho, faz uma rescisão amigável e libera o jogador. A questão é, Brasil é uma incógnita, mas está muito mais para não do que sim nesse momento, porque a ideia, como eu disse, é continuar fora do país. 12 milhões de reais por mês, aí é difícil. Não, será que o Botafogo pagaria isso por mês? Acho que sim, hein? Os caras estão com dinheiro lá, hein? Então, 2027 é o anúncio que já estava pronto. Vocês falaram ontem, eu assisti o programa, vocês falaram que estava pronto, que poderia acontecer entre ontem e hoje. Já aconteceu. O material estava todo pronto, o Palmeiras só estava esperando a assinatura do Abel, física ou eletrônica, para poder anunciar. Isso já estava pronto. Esse material já estava há dias editado, pronto. Então o departamento de comunicação do Palmeiras já estava só esperando dar o play. Sim. Só o publicar. Só o pessoal do jurídico falar, solta. Solta. O Abel já foi embora para Portugal, tá? O Abel foi ontem para Portugal. Então ele deixou assinado, né, a situação toda, e aí confere de lá, confere de cá, tá tudo certo, pá, publica. Então assim, o Abel já foi para Portugal ontem à noite. Foi embora. O Abel, conversando com algumas pessoas que estiveram com o Abel nos últimos dias, era um Abel que acredita muito nessa renovação, não teve dúvida de, será que eu vou embora? Será que aceito propostas? O Abel recusou algumas ofertas boas de Europa, não é a nível AA de Mas Tubarões. Mas a gente contou aqui, você e o Bruno Andrade contaram de clubes da Premier League, teve Clube Árabe de novo. Então o Abel, nessa renovação, nesse final de ano, nessa janela de renovação de contrato, ele não teve dúvidas. Em outras janelas ele chegou a duvidar. Em outras ele chegou a titubear. Teve até a história do clube do Catar. Teve a história do Saad e tudo mais, né? Nessa ele estava muito tranquilo e sereno em relação à decisão dele. O que ele estava querendo ouvir muito era a família. Porque teve um episódio familiar do Abel que gerou muito debate, né? Porque uma das filhas foi morar fora para estudar, fazer um intercâmbio. Cara, e o Abel, quem conhece o Abel no dia a dia, é um cara muito família. Então, assim, cara, aconteceu alguma coisa na família do Abel, assim, para ele é muito importante. Então, assim, aconteceu da filha morar fora, conversou com a Ana, que é a esposa, que participa ativamente das decisões junto com o Abel, de tudo que acontece na vida do Abel, na carreira do Abel. Ela é advogada, inclusive. E assim, nessa renovação não teve muitas dúvidas. E aí ele, beleza, deu sim antes da Libertadores, como a gente falou aqui, que ele ia dar o aceite, deu o aceite, falou publicamente. Só que o final de ano, com as derrotas e o fato dele não ter conseguido fazer com que o time jogasse na hora que precisava jogar mesmo, que é aquela sequência de Mirassol e a final da Libertadores, depois de uma virada épica que foi contra a LDU, o Abel ficou muito esgotado, física e mentalmente. Então, assim, nos últimos dias, na academia de futebol, depois da volta da viagem do Ceará, nesses últimos dias aqui, antes dos ajustes, antes de ir embora para Portugal, como ele foi embora ontem à noite, era um Abel bastante esgotado, era um Abel bastante cansado e que precisa reenergizar, recarregar as baterias, é o que ele vai fazer agora em Portugal, já com a assinatura do contrato. Então, ó, tem mensagem aqui, ó, como é que é o professor Danilo, ó, o torcedor é ingrato e irracional, só porque o Palmeiras foi, vice-campeão brasileiro da Libertadores e do Paulista. Acho que falando daquela questão dos xingamentos, né? O Abel ganha um caminhão de dinheiro e é merecido também, mandou o Mozart. Vocês trouxeram, Bruno Andrade, as propostas que ele teve.
mas trouxeram também como ele estava disposto a assinar, como ele já tinha apalavrado, então, a renovação. E ontem vocês falaram que já estava o material pronto e deveria sair entre hoje e amanhã. Então, agora há pouco confirmado, o Palmeiras informou e anunciou a renovação até 2027, Bruno. Ele recebeu muita coisa, vocês bem falaram aí, Premier League, Wolverhampton, Nottingham Forest, propostas de outros centros do futebol europeu. Como bem disse o Hernan, nenhuma AA, nada que fizesse com que o Abel tremesse e repensasse essa permanência no Palmeiras, que não custa lembrar o mesmo salário anterior, ou seja, não há um acréscimo financeiro nesse contrato válido até dezembro de 2027. Não é novidade também, mas não custa reforçar, é um contrato sem multa rescisória para os dois lados. Se o Abel quiser sair, sai sem pagar nada. Se a Leila Pereira quiser demitir o Abel, demite sem pagar nada. Teremos então aí mais 2 anos de Abel Ferreira no Palmeiras. Mas a renovação já estava... Mas vamos lá. Bom, a renovação já estava apalavrada. Sim. O Abel tinha dado a palavra, a Leila também sempre fez questão de confiar no trabalho. O que vocês acham? Melhor pro Abel, melhor pro Palmeiras? O que vocês pensam? O que você pensa, gente? Melhor, vou falar a mesma coisa que eu falei pro pai do molequinho lá da creche do meu filho, que o nome do moleque, inclusive, é Abel. Ah, é? Por conta do Abel Ferreira. E aí a gente estava conversando sobre isso na reunião de pais. E eu falei, cara, alguns torcedores que não viveram a época do Palmeiras antes do Abel, porque eu já falei isso, vou repetir, a gente está em 2025. O Palmeiras começou uma era muito positiva em 2015 ali, já ganhando a sequência de títulos. Então tem muitos torcedores que não viram o Palmeiras em situação abaixo, né? Brigando, por exemplo, para não cair, segunda divisão, uma época sem títulos. Então ficou mal acostumada. Tem uma geração que está mal acostumada. E o Abel Ferreira é um cara que desde 2020 faz o Palmeiras brigar só nas cabeças, sabe? Em todos os títulos. Eu já falei, a gente viu uma sequência que é surreal. Uma sequência em Libertadores como visitante do Palmeiras não perder. Óbvio, todo trabalho tem altos e baixos. O Abel, o Palmeiras não vai ganhar todos os títulos, não tem como. Nenhum time vai ganhar todos os títulos, mas eu acho que é acertada sim. Tanto a renovação para ele, né? Para o Abel, a continuidade do trabalho, que para mim não é a página encerrada, e também para o Palmeiras essa organização. O cara já conhece todos os métodos. Essa temporada foi a temporada de contratação, a temporada de abrir o bolso. Então a expectativa para a temporada 2026 é maior. Só para registrar um bastidores dessa renovação, isso tudo aconteceu, né, Bruno? Depois, como eu disse antes aqui, do momento mais crítico do Palmeiras na temporada. Talvez na gestão inteira do Abel Ferreira, que foi a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Depois que perdeu para o Corinthians, a Leila veio e deu respaldo. O Abel ficou realmente muito abatido, chateado, o time. Ele recebeu críticas da torcida naquele momento, foi xingado no estádio, algo que ele não esperava, né? O torcedor do Palmeiras. Claro que foi a maioria da torcida organizada que veio com xingamento, mas as críticas eram... A crítica era de todo o estádio, não era só da parte da torcida organizada. O xingamento, sim, foi da torcida organizada. Então ele ficou muito chateado e aí recebeu o respaldo da Leila a partir daquele momento, falou, não queremos renovar, vai ser assim, 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 você vai ficar. E ele deu a palavra ali, depois da eliminação na Copa do Brasil. Tá. E o processo de renovação já estava sendo discutido até antes do Mundial de Clubes, mas depois dessa baixa, que ele sentiu o baque, a Leila foi lá e falou, não, vamos renovar. Mesmo se você não ganhar título, mesmo o futebol não é só de títulos, não é só assim que faz futebol, sabe que ele é um cara dedicado, trabalhador, então já deu respaldo com ele e ele deu a palavra ali. No final, conversou, claro, com a família, que ele sempre conversa, e aí antes de viajar para Portugal de férias, ele já assinou o contrato. Então, teve essa questão também, esse respaldo no momento de baixa dele no Palmeiras, no momento mais crítico. Ô Mari, queria que você falasse se você entende que foi a melhor opção 2 e essa questão de não ter a multa no contrato. Como é que você enxerga isso de ambos os lados? Eu acho que faz parte do acordo ali entre ele e a Leila, o que eles pensam sobre esse relacionamento que dá muito certo, né? Eles têm uma conversa, o Abel sempre faz questão de falar do nome da Leila, da pessoa, uma das melhores que ele já trabalhou, então acho que é um entendimento até por conta do momento, assim, né? O Abel também sempre se colocou que não quer prejudicar o clube, que o momento, enfim, se ele tiver que sair, ele vai sair em paz, mas ainda bem que não é o torcedor, né? Que dá a canetada ali, porque é muito condizente com todo o processo de Leila, enfim, diretoria, tinha que renovar de fato. Eu acho, Bruno, não só para acrescentar aí,
eu acho que esse ano que entra agora, 2026, vai ser o ano mais difícil dele. Você acha, Vinícius? Vai ser. Vai de maior pressão. Maior pressão. Porque é o ano que ele vem sem títulos. Sem títulos, exatamente. E é um ano que ele vem de muito investimento do Palmeiras, Também. 700 milhões no ano passado. E de derrotas Aí você fala rivais, assim, né? tudo bem, esse ano é um ano de renovação, é um ano que ele mudou o elenco, é um ano que o Palmeiras mexeu demais no time. Então você fala assim, tudo bem não ganhar, mas o ano que vem vai ser... Aí vai ter que entregar o resultado também. Resultado de futebol. Acho que vai ser nesse cenário do Abel. E a gente... Também é verdade que há poucas semanas a gente discutia se não era uma melhor Palmeiras do Abel. A gente chegou a discutir, falar sobre isso quando passou pela LDU. Então é isso. Aí depois, é claro, tem os resultados e aí acaba tendo questionamento pelo fato de não ter conquistado o título. Valeu. Notícia maravilhosa para a torcida do Palmeiras. E Edu Dracena, particularmente, o que eu admiro é a convicção do Verdão no trabalho. Independentemente de título, se ficou em primeiro ou segundo, mas sabe que o Palmeiras do Abel Ferreira é um time caro, ok, mas é uma equipe que vende bem jogadores, que disputa todos os títulos, que chega em finais, que é protagonista e tem tudo para continuar assim com o Abel até 2027. E que a gente sabe que não é fácil você manter uma regularidade durante 5 anos, Renato, porque são 5 anos de conquistas, sim, e que também teve derrotas, que também teve no meio desse caminho. Mas o mais importante, como você bem disse, é convicção. Né? Acreditar no trabalho, acreditar no que a filosofia de trabalho do Abel no dia a dia. E é claro que isso acaba refletindo no campo com as conquistas, chegando nas finais. Então, para alegrias e tristezas dos meus amiguinhos aqui, eu digo que fico até 2027. Então, tomara... Triste, não. Eu quero ninguém tá triste. Ué, o Abel tá inovando, você tá triste, você tá triste também, porque a gente sabe como é que é. Eles querem criar conflito, eles querem criar briga. E a gente sabe que ali no Palmeiras não tem. É a questão da blindagem. Então, acho que isso que é mais importante. Tomara que você também, Abel, possa refletir bastante do que aconteceu esse ano, para que não possa acontecer novamente ano que vem. Cicinho, independentemente de qualquer brincadeira, zoeira, rivalidade, a permanência do Abel Ferreira para o futebol brasileiro é ótima. O futebol brasileiro é ótimo e para o Palmeiras é a melhor contratação para 2026. Você manter esse grande treinador. A gente brinca, a gente fala as coisas aqui do Abel, mas reconhece também a grandeza dele no Palmeiras, a sabedoria dele como treinador, é vitorioso. Então, a Leila matou a charada para o ano de 2026. A melhor contratação, enquanto alguns times não têm treinador, outros têm, mas também não sabe se fica, o Palmeiras já começa à frente. Que coisa, né? O Palmeiras sempre tem essa dianteira, um time preparado. E a Leila vem falando da renovação do Abel há muitos meses, não é? Ele é que não falava de uma vez por todas, não sacramentava. Agora, tudo certo. Ronaldão, você vai ter que aguentar o homem mais um tempo aí, hein? Vai se preparando. Eu acho legal, ainda mais como foi esse ano aqui. 7 jogos, o Corinthians venceu acho que 6, se eu não me engano. Só esse ano, só, Ronaldo. 6! O Corinthians passou o trator 6. E eu espero que o Abel continue com essa meta que foi a de 2025, sem vencer nada, com muitos problemas aí. E a torcida, eu quero ver a torcida. Vocês aí se manifestem, por favor, no YouTube aí, chamem aí. Eu quero ver como é que vocês estão com essa renovação do Abel, porque muitos pediram a cabeça Só do fazer Miguel. uma enquete aí pra você ver se a torcida não gostou ou não. Hein? Porque eu tô, ainda mais nas redes sociais aí que eu tenho acompanhado aí. É que tem uns antes que entram lá só pra colocar assim, uma confusãozinha, entendeu? Não, vamos mandar o Abel embora, porque a gente sabe que se ele ficar, vai ser duro de ganhar do Palmeiras, entendeu? Mas eu concordo com o Cicinho. Foi a grande contratação para 2026, a permanência do Abel Ferreira no Palmeiras. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo atualizações dessa situação de Paulinho. Abre aspas, além de ir ao mercado por contratações, o Palmeiras prevê reforços vindo do departamento médico em 2026. Entre eles o atacante Paulinho, afastado desde julho por conta da segunda cirurgia na tíbia da perna direita. Ele segue em São Paulo neste início de férias até 23 de dezembro para continuar o tratamento na academia de futebol. O atacante tem avançado na recuperação com redução das dores e previsão de passar por novos exames para avaliar a evolução. Ainda sem prazo de retorno, ele está agora na fase de fisioterapia e ainda não fez a transição para o campo. Ponto decisivo na recuperação será a retomada dos trabalhos com bola, ainda não iniciados e que foram problema durante o início do ano, quando o atleta voltou a sentir dores.
Paulinho está desde 2024 tratando de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, diagnosticada quando estava no Atlético. No próprio Galo, porém, jogou 6 meses com lesão antes de passar pela primeira cirurgia e transferiu-se ao Palmeiras 2 semanas depois. No início do ano, quando voltou a atuar, havia se recuperado bem em relação à cicatrização, só que enfrentou problemas à medida que começou a receber maior carga física nos treinos e jogos. O atacante voltou a sentir as dores e disputou apenas 16 partidas, sendo afastado após o Mundial de Clubes para passar por uma nova cirurgia, acordada entre ele, comissão técnica e os médicos do Palmeiras. Dessa vez com a fixação do osso usando um implante considerado resistente, o suficiente para aguentar a carga. O procedimento aconteceu em julho e desde então ele está em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Ao longo das últimas semanas, ele acompanhou a delegação na viagem ao Rio Grande do Sul para o confronto contra o Grêmio e ao Peru na final da Libertadores, indo aos treinos, mas ainda em tratamento sem participar de movimentações em campo. Foi assim até com os lesionados o Everton e Lucas Evangelista. Enfim, ainda não está nada claro que o jogador estará nessa pré-temporada iniciando com os novos companheiros. Vamos torcer que sim, com um jogador que vai ser muito importante para a temporada, e torcer que isso não seja uma sequela para o jogador para o resto da vida, que ele volte a jogar sem sentir dor e que essa cirurgia que ele fez tenha sido com sucesso. Mas enfim, vamos aguardar o início da temporada para ver se o jogador estará 100% apto. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!